Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, nossos queridos amigos. Está começando mais um programa Interpretando. Então, roda a vinheta! Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Interpretando. O programa de hoje nós vamos abordar a lei de causa e efeito. Só lembrando que este é o programa de número 10. Bom, a gente tirou esse conteúdo, tudo que a gente vai falar hoje, a gente tirou de vários textos que a gente procurou, do Livro dos Espíritos, do Obras Póstumas de Allan Kardec, enfim, a bibliografia é bastante variada, então a gente tentou fazer um resumão para vocês, a gente tentou sintetizar um pouquinho e espero que a gente possa ser claro. Então vamos lá? Podemos ir? Pessoal, como em todos os nossos programas, antes de começar uma explicação direta, nós damos um embasamento. Nós damos os conceitos básicos. E os conceitos básicos de causa e efeito são exatamente o que é a causa e o que é o efeito. Começando pela causa. O que é a causa? A causa são as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras e o nosso modo de vida. Então, pessoal, o que é o efeito? O efeito é justamente o reflexo da causa. É o reflexo das nossas ações, do nosso pensamento, das nossas palavras e do modo de vida. A gente vai entender como isso vai acontecer nos próximos slides. Então, vamos lá. Vamos começar. Bom, quando a gente fala da lei de causa e efeito, a primeira coisa que vem na cabeça é ação e reação. Essa lei de ação e reação. Mas a gente tem que tomar um cuidado, vamos ver. A lei de causa e efeito é muitas vezes chamada de ação e reação. Porém, temos que tomar alguns cuidados. O efeito, neste caso, surge na consciência do causador. Ao contrário da definição da física, onde a reação parte do atingido. Bom, a lei de causa e efeito é uma lei física. É uma lei da física, é uma lei científica. Só que a lei de causa e efeito, ela é diferente. É uma lei espírita, é uma lei moral. Então, para a gente entender um pouquinho isso que a gente acabou de falar, onde a reação parte do atingido, é um conceito um pouquinho complexo, mas a gente vai tentar exemplificar, dar uma ilustração para vocês. Pode ser? Vamos lá. Nessa imagem aqui, pessoal, nós temos uma mulher caminhando. Quando essa mulher caminha, ela exerce uma força sobre o solo e, ao mesmo tempo, o solo exerce uma força sobre ela. Ou seja, ela empurra o solo e o solo empurra ela. Isso permite ela caminhar. Essa é a lei de ação e reação, que é diferente da lei de causa e efeito. Vamos dar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, se eu machuco o Augusto, não é o Augusto que vai causar o efeito em mim. Não é o Augusto que vai me machucar. Na lei de causa e efeito, se eu firo alguém, se eu cometo um erro, é a minha própria consciência, sou eu mesmo quem vai, de certo modo, me punir. É a minha consciência que vai, de certo modo, me cobrar. Bom, vamos entender um pouquinho isso aí que a gente acabou de falar. Bom, a gente falou um pouquinho o que é a causa, o que é o efeito, qual é a relação com a lei de ação e reação, mas vamos entender como acontece, qual é o mecanismo da lei de causa e efeito. Nosso livre-arbítrio permite a nossa ação, seja ela boa ou não. A lei de Deus está presente em nós, já que todo o universo segue essa mesma lei. De alguma maneira, os atos contrários a essa lei causam-nos débitos e devem ser saudados. O primeiro a cobrar a essa dívida é a nossa própria consciência. Bom, pessoal, a gente tem que lembrar de um conceito que a gente acaba repetindo bastante
nesse programa, no programa anterior, nos outros, no Interpretando, no Espiritismo, que é o conceito de livre-arbítrio, que é muito importante para a gente entender tudo o que acontece com a gente. Deus deu-nos o livre-arbítrio. Ele falou, você pode escolher o caminho que você quer seguir, a ação que você quer praticar. Só que a responsabilidade por ela, a consequência, é sua. É você que toma conta disso. Então, Deus dá-nos o livre-arbítrio, a gente faz. Só que essa consequência é nossa. Só que quem cobra isso somos nós mesmos. Porque a gente tem que lembrar também que o universo é único, certo? Quem criou o universo foi Deus. E Deus é soberano sobre todo o universo. Ou seja, a sua lei, ela rege todo o universo. E a nossa consciência, que é feita por Deus, é criada por Deus. A gente tem que lembrar que a consciência faz parte do nosso espírito, a nossa inteligência, a nossa consciência. Ela é moldada na lei de Deus. A lei de Deus, ela está presente em nós, presente em cada coisa que Deus fez. Portanto, quem cobra isso somos nós mesmos, já que a lei de Deus está na gente. A gente acaba cobrando a nós mesmos, nós somos os primeiros a fazer isso, a identificar o nosso erro e cobrar. Exatamente, pessoal. Os primeiros a cobrar os nossos próprios erros somos nós mesmos. Essa imagem aqui, pessoal, retrata bem aonde está a lei de Deus, não é? Retrata bem onde nós somos cobrados, que é na nossa consciência. Nessa imagem retrata o homem colocando a mão à consciência e percebendo o seu próprio erro. Então, nós percebemos o nosso erro na nossa consciência e é a nossa consciência que nos cobra. Plantio e colheita. Quando a gente fala de lei de causa e efeito, quando a gente aborda esse tema, é comum a gente usar a metáfora do plantio e da colheita. Então a gente vai usar ela também. Vamos tentar explicar um pouquinho essa parte, utilizando essa metáfora tão conhecida, não é? O plantio é livre, porém a colheita é obrigatória. Nós decidimos as nossas ações e temos que arcar com as consequências, sejam elas boas ou ruins. O plantio, por ser livre, é também individual. Portanto, você só colhe o que você planta. Bom, pessoal, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu tenho 2 sacos de sementes. Um saco de sementes do bem e um saco de sementes do mal. Se eu decidir, eu decidi que vou pegar as sementes do mal. Vou plantar e jogar na terra as sementes do mal. Augusto, se eu jogar sementes do mal, regar todos os dias, cultivar essas sementes, o que é que eu vou colher? Você vai colher frutos negativos. Bom, e se eu decidir pegar as sementes do outro saco? Sementes do bem, sementes onde eu vou realizar o trabalho voluntário, vou realizar ações no bem e vou jogar essas sementes na minha terra, vou regar e vou cultivar o bem. O que é que eu vou colher? Frutos muito melhores, frutos positivos. É isso que você vai colher. Bom, pessoal, aí nos leva a pensar, o que é que eu vou querer plantar? Frutos do bem ou frutos do mal? Pessoal, o plantio é livre. Eu posso escolher o que eu vou plantar. Eu tenho livre-arbítrio de escolher se eu vou plantar o bem ou se eu vou plantar o mal. E é aí que entra a lei de causa e efeito. Eu posso escolher plantar, mas se eu plantar, regar e cultivar, eu serei obrigado a colher. E mais, pessoal, se fui eu que plantei, sou eu que tenho que colher também. O Augusto não pode plantar e eu colher os frutos dele. Se ele plantou, ele deve colher. Se eu plantei, eu devo colher. A gente não pode confundir esse conceito da individualidade das nossas ações e dos efeitos dela com o conceito de efeito coletivo. Eu vou explicar um pouquinho, nós vamos explicar um pouquinho esse conceito e vocês vão perceber a diferença. Bom, vamos pensar num grupo. Se um grupo de semeadores planta um certo tipo de semente, esse grupo vai ter que colher. Vamos dar um exemplo um pouquinho mais real. Uma ONG, por exemplo, um trabalho no bem.
Se esse grupo, é esse grupo que forma a ONG, certo? É esse grupo que forma o trabalho. É esse grupo que semeia as sementes do bem. Portanto, quando essas sementes crescerem, é o grupo que vai colher. É o grupo que vai se utilizar dessa colheita. Portanto, se a gente, num grupo, num mesmo pensamento, numa mesma iniciativa de um grupo, a gente vai colher os frutos que a gente vai ter plantado. Mas, e essa é a diferença. Eu vou plantar e eu vou colher o que eu plantei. Se o meu grupo, que a gente compartilha o mesmo pensamento e está plantando a mesma semente, com a mesma mentalidade, nós todos vamos colher esse fruto. Se você trabalhar no bem, junto com todas as pessoas, e trazer essas pessoas, é claro que quando a gente planta uma sementinha pequenininha, ela cresce e dá uma árvore frondosa, com vários frutos. Então, quanto mais a gente planta, mais a gente recebe. E com os nossos amigos a mesma coisa. A gente vai acabar dividindo, repartindo. E isso é uma coisa muito positiva da lei de causa e efeito. Mas que a gente devemos pode lembrar interpretar. também, pessoal, que isso não vale somente para o bem, não é? Isso vale para os dois lados. Se eu posso plantar em grupo tanto para o bem quanto para o mal. Essa imagem aqui, pessoal, ela exemplifica bem o plantio e a colheita. Este moço seria como nós. Nós plantamos e de acordo com nós plantamos, as sementes vão germinando, as sementes vão crescendo. E nós vamos observando, como este moço está observando, o crescimento do que nós plantamos. Bom, peraí. A gente falou que a gente planta e a gente colhe, certo? A gente falou que esse efeito, se a gente plantar uma coisa ruim, a gente vai ter como efeito uma coisa ruim, certo? Mas, e a lei de Deus, né? A lei de Deus que rege tudo. Tá, mas quer dizer que Deus castiga? Quer dizer que Deus me castiga, Deus me pune por isso, por eu ter errado? Gente, de modo algum. Vamos, de uma vez por todas, esquecer essa ideia de um Deus castigador, esquecer essa ideia de um Deus vingativo. Nós temos que conhecer o Deus que Jesus nos apresentou, o Deus amigo, o Deus Pai. Deus é Pai, amor e bondade, como Jesus ensinou. Jesus trouxe esse conceito de que Deus é Pai, que todos nós somos irmãos, que Deus nos trata como os filhos. Como um exemplo que a gente deu no programa passado. Que pai daria pedra quando seu filho pede pão? Deus não ia te punir, Deus não vai cobrar você, Deus não vai te castigar por um erro que você cometeu. Somos imperfeitos, não é? A gente acaba cometendo erros. E quem nos cobra por nossos próprios erros somos nós, e não Deus. Deus nos dá o livre-arbítrio e deixa as consequências por nós, porque Ele é um Pai que se importa com o nosso crescimento. Ele quer que a gente cresça e quer que a gente observe a sua criação, a sua lei, o seu amor em cada coisinha que está presente no nosso universo. Portanto, pessoal, se não é Deus que nos cobra, nós não devemos nada a Ele, correto? Vamos esquecer essa ideia de que nós devemos para Deus. Se nós erramos, nós devemos para Deus. Não, pessoal, nós devemos para a nossa consciência, nós devemos para o universo, nós não devemos para Deus nem para ninguém. Quando a gente erra, quando a gente pratica alguma ação que não está de acordo com a lei de Deus, já que a nossa consciência é moldada pela lei de Deus, aquilo fica incomodando a gente. Enquanto a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo a lei de Deus cada vez mais clara, aquilo vai incomodando a gente e você não sabe o que é. Isso é o seu erro, que está te chamando. Poxa, ó, você errou, você tem que compensar, você tem que trabalhar no bem, você tem que suplantar esse erro. A nossa consciência nos chamando, nos ligando. E a gente tem que dar atenção para ela. A gente tem que dar atenção para a lei de Deus que quer se manifestar em nós, pela nossa consciência. Queremos enfatizar bem isso aí, pessoal. Não é ninguém que nos cobra, é a nossa própria consciência. Somos nós mesmos que evoluímos e percebemos os nossos erros. E por a nossa consciência ser praticada, ser feita, moldada pela lei de Deus, a gente sabe, mesmo que no nosso interior, o que é o ruim e o que é o bom. A gente não sabe, na nossa sociedade, quando a gente cresce,
Quando criança, a gente já não sabe que empurrar alguém é uma coisa negativa e abraçar é uma coisa positiva? A mesma coisa que acontece com a lei de Deus. A gente sabe, se a gente pratica um ato, a gente sabe que é errado. Se a gente pratica um ato do bem, a gente sabe que a gente está certo. Isso aí, carregamos isso em nosso interior. Nessa imagem aqui, pessoal, nós exemplificamos Jesus como nós dissemos. É Jesus nos oferecendo com as suas duas mãos, nos oferecendo o Deus Pai, o Deus Amor, o Deus Amigo. A gente também pode fazer outra interpretação sobre o que a gente falou. Deus não carrega nada nas mãos. Deus não te condena. Jesus não te condena. É você próprio que não se conforma com o seu erro. É você que fica se remoendo. Poxa, eu tenho que me resgatar, eu tenho que reparar o meu erro. É você que se cobra. Jesus não julga ninguém. Deus não vai julgar, ninguém vai te julgar, ninguém vai te cobrar. É você próprio. Bom, pessoal, nós falamos bastante aqui sobre a lei de Deus, a lei de Deus, a lei de Deus. Ué, mas onde que tá a lei de Deus? Ela tá escrita em algum lugar, em algum papelzinho? Onde que tá essa lei de Deus? Será que a lei de Deus são os 10 mandamentos? Será que a lei de Deus é a Bíblia? Será que a lei de Deus é o Evangelho? Na verdade, pessoal, essas 3 coisas que eu falei, os 10 mandamentos, o Evangelho, a Bíblia, eles fazem parte da lei de Deus, porque eles estão aí para nos dar uma moral, para falar o que é certo e errado sobre a visão de Deus. Mas não faz parte só, mas isso por si não é a lei de Deus, porque a lei de Deus é universal. A lei de Deus não serve só na Terra. Nós, como espíritas, sabemos que existem vários outros mundos. E a lei de Deus, ela também age, ela também formou esses outros mundos. Portanto, a lei de Deus é universal, tanto aqui na Terra como nos outros mundos. Bom, a lei de Deus, pessoal, ela não se restringe à Bíblia, ela não se restringe a Escrituras. Onde, então, estaria a lei de Deus? No Livro dos Espíritos, na pergunta 621, ele responde: onde está escrito a lei de Deus? E a resposta é clara e concisa: na sua consciência. A lei de Deus está aqui, pessoal. A lei de Deus está inserida dentro de nós. Cada um de nós sabe o que é certo e o que é errado, de acordo com a nossa evolução. E aos poucos nós vamos aprendendo a interpretar e a descobrir a lei de Deus. Cada coisa, cada ínfima coisa que Deus fez, está presente a lei de Deus. Tudo, a criação de Deus, está presente a sua lei. Portanto, a nossa consciência também é feita pela lei de Deus e ela está presente na consciência. Essa menininha aqui mostra bem, pessoal, onde está a lei de Deus. Mesmo criança, ela também sabe onde está. Está aqui, ó. Na nossa consciência, no nosso interior. Dívida e débito. Bom, outra metáfora que a gente acaba utilizando quando fala da lei de causa e efeito, a gente falou do plantio e da colheita, agora a gente vai falar da dívida e débito. Vamos utilizar essa metáfora para tentar explicar esse conceito para vocês. A causa e efeito não funciona como a lei de Talião, a famosa olho por olho, dente por dente. Muitos, por própria vontade, decidem pagar a sua dívida como lhe é possível no momento. Outros esperam que o efeito aconteça naturalmente, e ele sempre aparece, independentemente do tempo que se passe. Pessoal, vamos também, já que estamos esquecendo tudo hoje, né? Vamos esquecer também essa ideia do olho por olho e dente por dente. Se eu agredi o Augusto, ele não vai me agredir. Não funciona assim a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela permite variáveis. Não é regra porque eu nasci porque eu cometi numa outra vida um erro que eu terei que pagar de forma X nessa encarnação. Não, a lei de causa e efeito, ela permite essas variáveis. Ela permite também que eu pague ao longo do tempo, que eu pague ao longo das encarnações. E de acordo com a minha capacidade evolutiva, eu vou poder decidir pagar nessa encarnação. Eu vou decidir no plano espiritual que tipo de sofrimento, que tipo de expiação eu vou poder passar para pagar essa dívida.
Mas há outros também, pessoal, os rebeldes, aqueles que ainda não têm uma capacidade evolutiva, que preferem esperar. E esses esperam e a lei de causa e efeito age sobre eles de modo natural. Continuando com essa metáfora da parte monetária, vamos falar um pouquinho do pagamento. Como a gente restitui a nossa dívida, a nossa forma de pagamento. Como os espíritos imperfeitos, cometemos muitos erros no passado e ainda hoje, e não vai ser de só uma vez que vamos restituí-los. Muito tempo será necessário e, consequentemente, muitas reencarnações. Devemos nos arrepender, expiar e reparar os nossos erros. Bom, a gente sabe que no passado a gente foi nós somos espíritos rebeldes. Ainda hoje a gente comete muitos erros, cometemos muitos erros. O nosso débito é bastante grande e a gente está tentando reparar. É por isso que a gente reencarna. Só que o débito é muito grande para a gente pagar de uma vez só. De uma vez só. A gente não tem o dinheiro necessário para chegar lá e pagar essa dívida enorme. Então a gente vai ter que parcelar nas nossas encarnações. Então a cada encarnação a gente vai tentar pagar o máximo que a gente conseguir. Tentar restituir com o bem os erros que a gente cometeu. Então ir diminuindo esse saldo. Devagar, lentamente, a cada reencarnação, até uma hora que a gente zera. A gente zera nosso saldo. E a partir disso a gente fica parado? Não. A gente vai continuar reencarnando para a gente aumentar, a gente começar a adquirir créditos. Créditos e mais créditos. E o que a gente vai fazer com esses créditos? A gente vai deixar lá parado, só aumentando? É claro que não. A gente tem que pegar esse crédito que a gente vem adquirindo, depois que a gente salda a nossa conta, para investir. A gente tem que investir esse crédito no bem, investir no amor, investir na caridade, no trabalho no bem. Se a gente investe isso nas sementes do bem, não vai crescer árvores frondosas com enormes frutos. Isso só vai aumentar mais o nosso crédito. A gente vai acabar passando para os nossos irmãos, para as pessoas que a gente ama. Portanto, vamos tentar saldar nossas contas e começar a adquirir créditos, investir esses créditos e cada vez mais crescer, evoluir e chegar a um nível de espírito puro, de espírito em ligação com Deus, em amor, em paz e em luz. E o meio mais fácil de adquirir estes créditos é nada mais e nada menos do que o trabalho árduo e contínuo no bem. Trabalho voluntário é muito importante. Vide programa 006. Bom, pessoal, aqui nós temos duas imagens. Essa imagem da mão, ela nos representa os amigos benfeitores, os amigos espirituais, nos estendendo a mão, nos oferecendo uma ajuda, um empurrãozinho. E nessa outra imagem, nós, os amigos espirituais, como nos oferecem a mão, nós podemos também apertar a mão deles. E apertando a mão deles, nós firmamos um compromisso sério com o bem e com o trabalho no bem. A gente adquire esse compromisso não só quando a gente se arrepende. A gente se arrepende dos nossos erros e se compromete. Quando a gente dá a mão, a gente se compromete. Não, eu vou saldar minhas contas, eu vou evoluir no bem. Portanto, a gente tem um compromisso de ambas as partes. Os benfeitores vão estar lá para nos ajudar, para nos apoiar, livrar-nos da influência negativa, e a gente tem que estar do outro lado, fazendo bem, crescendo no bem, saldando as nossas dívidas. Isso é um acordo. E esse acordo vem tanto do plano espiritual, quanto agora a gente encarnado. Não é verdade? É isso aí. Bom, a gente falou bastante, acabou citando vários exemplos negativos, que a gente tem que pagar as nossas contas, a gente tem que saldar. Mas espera aí, quer dizer que a lei de causa e efeito, ela só é aplicada aos nossos erros? De modo algum, Augusto. A lei de causa e efeito é universal. Como para todo erro temos uma consequência negativa, para toda atitude positiva temos uma consequência boa. Trabalhar no bem gera recursos espirituais de defesa, modificação de padrão vibratório, atrai espíritos bons e traz coisas boas para nossas vidas, além de nos fazer evoluir.
A lei de causa e efeito vale para todas as nossas atitudes, tanto boas quanto más. Bom, a gente vai usar esse último slide aqui para a gente explicar e fazer um resumo do que a gente conversou durante o programa. Primeiro, a lei de causa e efeito. Primeiro, Deus nos dá o livre-arbítrio para a gente escolher o bem ou o mal. Se a gente planta o bem, a gente acaba colhendo o bem. Se a gente planta o mal, a gente acaba colhendo o mal. Portanto, a lei de causa e efeito existe nas duas ocasiões, na boa quanto na ruim. Segundo, a gente tem que nossa consciência que é feita pela lei de Deus, que é moldada pela lei de Deus, ela que nos cobra. Não são outras pessoas, nem Deus que nos cobra. Somos nós mesmos. Nós que temos essa consciência que a gente deve nos cobrar. Terceiro, como a gente vai fazer para resgatar os nossos erros? Primeiro, a gente tem que se arrepender. Falar, não, eu admito que eu errei e eu tenho que consertar. Assim você se compromete a ir no caminho do bem. Você dá a mão para o benfeitor e fala, não, eu vou. Aí a partir desse momento, existem as expiações. Para falar, poxa, se você está no caminho do bem, eu vou ver mesmo se você está no caminho do bem. Vamos ver se você está ligado a Deus e consegue superar as dificuldades no caminho do bem. E terceiro, e último, a reparação. Quando a gente zera o nosso saldo, começar a crescer cada vez mais, em expansão, para a gente poder chegar a um nível de espírito puro, um nível de espírito Cristo, um nível de espírito que está perto de Deus, cada vez mais perto, amor, paz e luz. Pessoal, eu não quero ser redundante aqui, mas eu quero retornar no ponto do livre-arbítrio. Nós sabemos que nós podemos plantar o bem, nós sabemos que nós podemos também plantar o mal. E se nós plantarmos o bem, vamos colher o bem. Se nós plantarmos o mal, infelizmente, vamos colher o mal. Não podemos plantar uma laranjeira e nascer uma bananeira, não é mesmo? É claro que não. Então, pessoal, cabe a nós decidir. Eu vou querer plantar o bem e colher coisas boas para a minha vida que vão me ajudar na minha evolução e no meu crescimento espiritual? Ou eu vou querer plantar coisas negativas, só adquirir débitos que vão atrasar ainda mais o meu crescimento? Bom, é esse ponto, é esse tema que a gente gosta de enfatizar em todos os nossos vídeos. Deixar uma reflexão para vocês, uma pergunta para vocês. O que você vai plantar? O bem ou o mal? Quem você vai deixar te ajudar? Para quem você vai dar a mão e fazer um acordo? Para os espíritos benfeitores ou para os malfeitores? O que você vai plantar? O que você vai colher? O que você vai investir? O bem ou o mal? Tudo isso depende de você. É aí, ó, na sua casa, na sua consciência, na sua mente. Você pode fazer essa escolha e você pode sim. Porque você só está encarnado aqui na Terra porque você pode. Você pode modificar, você pode crescer, você pode pagar suas dívidas. Muito bom. Infelizmente, pessoal, a gente chegou ao fim da nossa conversa. Bom, pessoal, foi muito produtivo, foi muito gostoso conversar com vocês. Eu espero que a gente possa ter sido claro, nós tentamos trazer esse tema com mais clareza, um modo mais fácil, mais simples, mas nem sempre nós conseguimos fazer com que todos entendam. Então, pessoal, se ficou alguma dúvida, se algo não ficou claro, por favor, entrem na nossa página do Facebook, curtam lá, hein? Entre na nossa página do Facebook, mandem-nos e-mail com dúvidas, críticas, sugestões, e isso é muito importante para nós. Bom, pessoal, a gente quer deixar uma coisa para vocês. À medida que a gente aperta o botão da câmera e desliga o botão da câmera, durante esse intervalo de tempo, o Interpretando é nosso. Fora disso, o Interpretando é de vocês. No nosso site, no nosso Facebook, no nosso e-mail. Você pode mandar sua crítica, sua sugestão, enfim, o que você achar que você deve aprender, o que você tem dúvidas, manda pra gente. É muito importante, a gente adora quando vocês mandam sugestões. Inclusive, pessoal, foi um amigo que mandou um e-mail para nós com a sugestão do tema de hoje, a lei de causa e efeito. Nós gostamos do tema, pesquisamos e tá aí um programa sobre ele. Então, se você tiver a sua dúvida sobre algum tema ou quer que a gente fale, por favor, mande. Isso ajuda a gente pra caramba, a gente acaba entendendo melhor esse tema e passa pra vocês. E eu penso que, pelo menos eu espero ajudar, poder ajudar. Exatamente, não é mesmo? Com certeza. Ai, ai. É a vida.
Então é isso. Tchau, 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 pessoal. Um beijo pra todo mundo. Pras meninas chatas que falaram pra gente hoje. E é isso aí. As meninas chatas que fizeram todos os meus sacos, não deixaram eu fazer os sacos. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Ok? Até a próxima. Falou! Este programa é um oferecimento de Augusto Produções. Pam, 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 pam.